Em nome da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, damos início ao Almoçando com a SIX. Ao presidente da SIX, José Carlos Trujillo, e a todos seus colegas de diretoria, membros do Conselho Deliberativo, núcleos, empresários e empresárias associados. Boas-vindas ao vice-prefeito Jonas Tomazini, aos secretários municipais Cristiane Girelli Chieli, Luciana Zanfeliz, Jorge Sensi, Regina Ducati e Clarimundo Grudman. Imprensa, senhoras e senhores, este evento conta com o patrocínio da Cooperativa Sicredi Serrana, com o apoio do Hotel de Capri, Veritá Diagnóstico por Imagem, Planeta Água e Apliper Software. Informamos da programação da SIX. Dia 19 de maio, Almoçando com a SIX com Sônia Adriana Reck, com o tema Técnicas e Criatividade na Solução de Problemas. No dia 28 de maio, Capacitação Diferencial de Alíquotas e a Antecipação Tributária do ICMS. Antes de abrirmos os trabalhos de hoje, informamos que ao final da palestra, quem desejar fazer questionamentos ao nosso palestrante, por gentileza, sinalize para solicitar o microfone. O tema de hoje, atuação do Observatório Social de Farroupilha em 2022, será apresentado pelo presidente José Henrique Magnanin. Convidamos o presidente da SIX, José Carlos Trujillo, para fazer o uso da palavra. Obrigado aí pela vinda prestigiar em mais um Almoçando com a SIX, outro assunto importantíssimo, mas primeiramente eu gostaria de deixar registrado o nosso pesar aí por a perda de um amigo, de uma pessoa que sempre se colocou voluntária para as questões de compartilhar conhecimento, que é o Piardi, do Sicredi, que sempre esteve parceiro conosco aqui, participando dos Almoçando e toda vez que tiver algum assunto de sua relevância. Então fica aí nosso pesar e a referência a eles. Eu acho que não deixo de cumprimentar, né, nosso vice-prefeito Jonas, representando todo o poder executivo, e o pessoal fica cumprimentado por tabela, digamos assim, e agradeço aí a vinda. E, querendo ou não, vamos de imediato aqui chamar, né, José Guinani, por favor. Eu acho que nós temos no serviço voluntário, eu acho que nisso o Farroupilha se diferencia, tanto pela iniciativa do Maurício em ter trazido o observatório para cá, tão bem conduzido na época pelo Carlos e aí em todos que os precederam, e consigo agora. Acho que nós temos nesse trabalho voluntário, né, uma referência, digamos assim, não só de Farroupilha para os farroupilhenses, mas também pela região. Então, Maganini, eu acho que bem-vindo, né? Acho que temos muito a aprender e agradecer aí pelo serviço e todos os voluntários que participam do Observatório Social de Farroupilha. Certo? Então, seja bem-vindo e toca a ficha. Então tá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a SIX por esse espaço, né? O nosso objetivo aqui hoje é tentar conversar e mostrar um pouco do Observatório Social. E, para começar, eu acho que nada melhor da gente tentar entender como é que o Observatório Social chegou em Farroupilha. E uma das maneiras de a gente entender isso é que uma das pessoas que participou dessa atividade conte para a gente, então. Então eu convido o Maurício Bianchi, que ele venha conversar um pouco. Uma saudação especial, um bom almoço a todos, em especial aos nosso vice-prefeito, Jonas, aos secretários municipais aqui presentes, aos ex-presidentes da SIC aqui presentes, a Nádia e o Daniel Bampi, ao nosso primeiro presidente, também ex-presidente da SIX e primeiro presidente do Observatório Social aqui de Farroupilha, o Carlos Paese, a todos os membros aqui da diretoria e ao nosso presidente aí, José Carlos Trujillo, obrigado pela oportunidade aí de poder falar um pouquinho sobre o Observatório. Como é que nasceu o Observatório Social de Farroupilha? A SIX foi convidada para uma missão empresarial a Maringá
para conhecer o Observatório Social de lá e também um Conselho de Desenvolvimento Econômico do município. E aí, na época, o Carlos Paes era o presidente, não estava impossibilitado de ir e me convidou para substituí-lo nessa missão. E eu confesso para vocês que, quando eu fui para lá, eu nem sabia o que eu iria fazer direito, né? E me surpreendi com o que eu ouvi, me entusiasmei com o assunto e conseguimos trazer o Observatório Social para Farroupilha. Mas o que é o Observatório Social? Isso muita gente não sabe. O Observatório Social do Brasil, ele nasceu em Maringá, há anos atrás, eu não recordo exatamente a data. Mas e por que nasceu o Observatório Social em Maringá? Lá teve uma ocasião em que o secretário da Fazenda, mancomunado com outros secretários e com o prefeito da época, ocasionaram um desvio de 100 milhões de reais dos cofres públicos da cidade. E desses 100 milhões de reais, no frigir dos ovos e no final de tudo, conseguiram recuperar apenas 3 milhões de reais. E isso fez com que a sociedade de Maringá despertasse com esse assunto e criasse uma entidade dentro do município para tentar auxiliar o poder público na melhor aplicação e gerenciamento dos recursos públicos. E foi aí que Maringá, unindo toda a sociedade, constituiu o observatório e hoje é a referência nacional que se apresenta. O observatório, na época, lá, foi constituído por membros da sociedade civil, tinham profissionais liberais, domésticas, dentistas, advogados, empresários, ou seja, para participar do Observatório Social, não é necessário nenhuma qualificação específica. Eu diria que o mais importante é a motivação e a disposição para auxiliar o município e, por consequência, a sociedade como um todo. E como é que o observatório nasceu em Farroupilha? Na época, lá em 2017, nós trouxemos essa ideia, né, através da SICS. A ideia foi muito bem vista, não só pela entidade, mas também pela sociedade, pelas entidades da sociedade organizada que nós temos. E lá em dezembro de 2017, nós conseguimos efetivamente constituir o Observatório Social de Farroupilha. Quero dizer para vocês que o nosso observatório é talvez um dos que mais tenham voluntários dos 140 observatórios, quase 140 observatórios que existem no Brasil. O nosso talvez seja um dos que mais tem voluntários, o que demonstra que a sociedade farroupilhense ela se interessou pela causa. E o trabalho que nós desenvolvemos nesses poucos anos até hoje é referência em âmbito nacional. Então, isso eu gostaria de deixar registrado aqui como palavras iniciais, para que todos vejam a importância do trabalho que até agora nós desenvolvemos, inicialmente sob o comando do Carlos Paes e agora sob o comando do José Maganin. E a nossa ideia é trazer algumas informações para vocês que talvez já conheçam o observatório, alguns com mais profundidade, outros com menos, e fazer com que talvez desperte muitas pessoas que tenham aptidão para auxiliar o município, que talvez se engajem com a gente nessa causa e possam também continuar juntamente conosco, contribuindo aí com esse trabalho que é sensacional. Então eu devolvo agora a palavra ao presidente aí para que ele inicie a explanação e aí nós vamos conversando. Se quiserem nos interromper, fazer perguntas, fiquem à vontade
e estamos aí para explicar um pouco como funciona e, como a gente falou, tentar sensibilizar para que todos se engajem nessa causa. Obrigado. Bom, então aqui a gente vai conversar e falar um pouco do que é o Observatório Social, né? Então, ela é uma instituição sem fins lucrativos, que trabalha principalmente através do voluntariado, né? A única pessoa que tem remuneração é o nosso coordenador, que isso é uma exigência do Observatório Social do Brasil. Então, a única pessoa que recebe alguma remuneração é o nosso coordenador. É um espaço democrático porque todas as pessoas podem participar do observatório. A única restrição que tem para que alguém não possa participar é que esteja afiliada a algum partido político ou que tenha uma atuação de divulgação em termos de política partidária muito forte. Ele é um local para o exercício da cidadania e controle social. Então, como o Maurício já falou, o observatório ele tem, digamos assim, o seu objetivo de fazer o controle social. Isso através do monitoramento da aplicação dos recursos públicos, que tem uma grande diferença que não é fiscalizar, porque para fiscalizar a gente teria que ter um poder de polícia, coisa que nós não temos. Então a gente monitora a aplicação dos recursos públicos, né? A gente faz isso pela transparência e qualidade na aplicação dos recursos públicos. Então, qual é a nossa principal ferramenta de atuação e trabalho? É a lei de acesso à informação. Ou seja, todas as nossas informações, elas partem, digamos, da transparência ativa e passiva que o município disponibiliza. E isso é questão legal, então não é uma questão de ser bonzinho ou não. A transparência é algo que tem embasamento legal. Nós não recebemos nenhum tipo de recurso público, até porque seria um contrassenso, né? A gente está monitorando alguém e esse alguém estar financiando a gente. Então, todos os nossos recursos, eles são oriundos de mantenedores, né? Nós temos algumas, até inclusive pessoas físicas que contribuem com a gente. Não questiono os projetos, mas sua metodologia. Aqui é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes alguém pode pensar, tá, mas esses caras aí do observatório estão querendo atrapalhar o desempenho da administração pública. Não, a gente não faz isso e a gente não questiona os projetos. O que a gente questiona é a metodologia e como está sendo aplicado esses recursos. Então, a gente não deseja travar nenhum processo, apenas oportunizar melhorias, né? Então, que não fique a impressão de que a gente está aí para atrapalhar, até porque as pessoas que estão na administração, elas foram eleitas para estar administrando. Então, a gente não tem a pretensão de querer ocupar o lugar delas. Apenas a gente tenta contribuir para que se tenha o melhor resultado disso tudo. Então, aqui algo complementando o que o Maurício falou. O primeiro observatório social foi criado em Maringá em 2006 e com o objetivo de monitorar as contas públicas. Esse quadrinho que tem aqui embaixo é um impostômetro, né? Foi quanto que a nível nacional se pagou de imposto ano passado, a bagatela de 2.590 bilhões, né? Então, por aqui a gente pode ter pode ver como é importante a gente monitorar a aplicação dos recursos públicos. Como é que está hoje o Observatório Social aqui em Farroupilha? Então, eu estou como presidente, tenho vice-presidente para assuntos administrativos e financeiros, o Marciano Vitor Lavari, o vice-presidente para assuntos institucionais e de aliança, o Maurício Bianchi, o vice-presidente de produtos e metodologia, o Bruno Varisco, o vice-presidente para assuntos de controle social e cidadania, Carme Dalcin. No Conselho Fiscal, a gente tem como titulares o Lucas da Silveira, o Marlon Costa, o Edson Chiamento, e como suplentes a Roseli Casali, o João Fernandes e o Jorge Varela. E a nossa coordenadora, a Georgia
Venceleski. Que nome, que sobrenome, hein? Então, aqui eu convido o Maurício de novo para ele conversar um pouco sobre os eixos de atuação. Bom, quando se fala em observatório, a gente pensa, o que o observatório faz? Né? Qual é a atuação do observatório? E esse é um slide que a gente costuma sempre mostrar em todas as nossas apresentações, inclusive prestações de contas quadrimestrais, porque ele na verdade, ele traz os 4 eixos de atuação do observatório. Porque muitas pessoas pensam que o observatório ele serve para fiscalizar o poder público, que já é algo errado, né? Nós não temos poder de polícia, não podemos fiscalizar o poder público. Então, dentre esses 4 eixos, em que se consubstancia a nossa atuação? O primeiro deles é a gestão pública, ou seja, o monitoramento, não é a fiscalização, é o monitoramento da gestão pública, que consiste em quê? Analisar as licitações, verificar os processos. Dentro dessas licitações, inclusive, realizamos a análise de obras, né, para verificar se aquela licitação daquela obra está condizente com valores que estão sendo licitados. A ideia também, nossa, mas aí precisamos de voluntários, né, é monitorar entregas, né, monitorar a prestação de serviços, que é algo em que a gente poderia ampliar o nosso trabalho, mas para isso nós precisamos de mãos, precisamos de voluntários, porque como foi comentado pelo Maganin, o nosso trabalho ele é voluntário, nós não recebemos R$1 para o que nós fizemos. O outro eixo de atuação do observatório é a transparência, ou seja, nós entendemos que a boa aplicação do recurso ela deve estar alicerçada no mostrar, no fazer com que o cidadão possa acessar de forma amigável e de forma mais ampla possível os dados da administração pública. Então, dentro desse trabalho, o que nós temos feito? Nós temos tentado auxiliar o município no aprimoramento do portal de transparência, para que os números que se apresentem aí sejam apresentados de maneira mais clara possível e que o cidadão consiga acessar, cidadão comum, consiga acessar essa informação da forma mais fácil possível. Porque como o Maganin falou, no Brasil, e muitas pessoas não sabem, nós temos a Lei de Acesso à Informação, que completou 10 anos, agora está completando 10 anos, e que isso permite, isso nos dá, pessoal, uma ferramenta extraordinária em que nós podemos acessar qualquer informação do poder público e temos esse direito, temos o direito de questionar se a informação não está clara, temos a possibilidade de contestar se a informação não está condizente. Então, isso é uma ferramenta muito importante que nós, cidadãos, temos e que foi nos concedida através dessa lei do acesso à informação e que nós, como temos treinamento, recebemos subsídios do Observatório Social do Brasil, no geral, nós temos uma facilidade maior, mas qualquer um de nós pode ter acesso a essa informação. Então, isso está no âmbito da transparência, que é um dos eixos de atuação nosso. Outro eixo importante também é da melhoria do ambiente de negócios, né? Nós, e aí, Bruno, tu participaste disso quando tu foste voluntário, executivo lá do observatório, nós capacitamos empresas de Farroupilha para que pudessem participar das licitações públicas. Elas podem participar sem capacitação, mas muitas empresas não participam porque não sabem como participar.
Então, dentro desse eixo, o nosso objetivo é fazer com que o dinheiro que é empregado pela prefeitura do município, nos serviços, nos produtos adquiridos, seja ganho e seja vendido pelas empresas de Farroupilha. E nós vamos ver, mais adiante, o espaço que nós estamos perdendo para empresas de fora. E que nós podemos fazer uso. E podemos fazer uso se nós... e aí eu digo o Observatório Social, se nós conseguirmos atingir uma capacitação cada vez maior das nossas empresas, e principalmente as pequenas e médias empresas, que são as que mais necessitam do nosso apoio, né? E como último eixo, a educação fiscal, que na minha visão talvez seja o mais importante. Em que se consubstancia aí a atuação da educação fiscal dentro da nossa atividade? Pessoal, qual é a noção que nós temos do emprego do dinheiro público? Que esse dinheiro não é nosso. A prefeitura gastou lá, né, empregou mal o dinheiro, teve um roubo, teve uma fraude, é a prefeitura que gastou. Só que esse dinheiro, nós temos que ter consciência que esse dinheiro sai do nosso bolso. E que se nós tivermos consciência disso, da importância do dinheiro público, da boa empregabilidade do dinheiro público, se nós tivermos a noção de que quanto nós pagamos por essa garrafa de água em imposto, nós vamos ter uma visão diferente e talvez vamos cobrar mais do poder público, e aí eu digo não só o poder público municipal, mas o poder público estadual e federal, para que, de forma mais eficiente, entreguem esse recurso e empreguem adequadamente o nosso recurso. Então é dentro desse eixo, depois nós vamos mostrar algumas ações que nós já fizemos em relação a isso. E eu diria que, se nós tivermos noção da importância da boa empregabilidade do dinheiro público, nós já estaremos com meio caminho andado para atingir uma sociedade mais evoluída. Pode passar o próximo. E aqui dentro das ações contínuas, né, que nós realizamos todo mês, periodicamente, e isso é para vocês terem uma noção do que nós fazemos, né? O acompanhamento de licitações, acompanhamento de certames, a apresentação do relatório quadrimestral, que é o que nós vamos fazer a semana que vem, depois vamos deixar o convite. Nós fazemos reuniões semanais para analisar as licitações e as ações que nós estamos tomando. Nós temos reuniões mensais com a rede nacional do Observatório Social e também temos encontro para orientação de novos voluntários, ou ações, né, para desenvolver e atrair novos voluntários. Então agora eu vou passar a palavra para o Bruno para ele continuar a explanação. Obrigado a todas as autoridades que se encontram aqui, sociedade que está acompanhando o nosso trabalho, voluntários futuros. Gente, é um prazer estar falando aqui com todo mundo. Eu fiz parte do Observatório Social durante o período de 2018 ao início de 2019 como coordenador executivo, papel que hoje é exercido pela Georgia. E durante, não apenas esse período, mas o que aconteceu posterior, tá? A gente teve um resultado muito positivo para o município. Teve muitas ações utilizadas que trouxeram economia para o município, ou que se utilizou, que não se deixou utilizar o dinheiro de forma indevida, de forma incorreta. A gente conseguiu, através das ações do Observatório, trazer cerca de 4.300.000 reais em economia direta para coisas que foram efetivamente contratadas pelo município. E tivemos a possibilidade de evitar que fosse gasto de cerca de 17.800.000 reais em ações indevidas, de forma incorreta. Não que aquilo não precisasse ser contratado, mas que da forma como seria contratado poderia ocasionar em prejuízos ao setor privado, à sociedade como um todo.
Tá? Isso totalizou um resultado de 22 milhões, mais de 22 milhões de reais em ações do observatório, em resultados do observatório. E dentro desse período, desde a formação do observatório, desde que nós começamos o observatório em 2017, final de 2017, o observatório arrecadou 224 mil reais. Isso é o que manteve o observatório de pé até hoje. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente, para cada real investido pelos nossos mantenedores, seja a Sicredi, seja as lojas maçônicas, seja a iniciativa privada que financia o observatório, para cada real retorna R$ 98 em resultado para o município. Para cada real investido. Isso é mais do que muitas ações do próprio poder público em cima da sociedade. Tá? Esse é o resultado que o observatório tem e quer continuar trazendo. Então, quanto mais mantenedores nós buscarmos, quanto mais ações nós tivermos, mais voluntários para trabalhar, melhor o resultado que a gente consegue ter em cima desse monitoramento que nós fazemos. Juntamente com isso, o Maurício comentou sobre o que nós buscamos, essa questão da economia. Isso aqui são resultados do primeiro quadrimestre de 2022. Não é nosso resultado. Isso é resultado da própria administração. Tá? Isso aqui é o que tinha de previsão para ser gasto, valores que estavam previstos de investimentos nas licitações públicas que foram abertas, e isso aqui, esse é o valor que foi resultado, que foi negociado ao final. A própria administração trouxe R$ 2.700.000 de economicidade através do processo licitatório. E é nisso que o Observatório tenta auxiliar, aumentar isso, mudar isso, tentar tornar isso aqui ainda maior, trazer mais economicidade para que se faça mais para a sociedade com menos do nosso recurso público, do nosso dinheiro que sai do bolso do contribuinte. Também foi comentado sobre o fato de que Farroupilha participa muito pouco das licitações. Todo o pessoal da gestão pública que se encontra aqui sabe muito bem disso. Só menos de 10% das licitações que são vencidas no Brasil, só em Farroupilha, menos de 10% delas são vencidas por empresas de Farroupilha. Esse dado, inclusive, a gente buscou a pedido do presidente da SIX, o Trujillo. Esse dado a gente vai disponibilizar para o projeto de capacitação. Então, menos de 10%. Tem que mudar esse perfil. E, para isso, processos de capacitação são cada vez mais necessários. Já foi feito um processo junto também com o setor de licitações do município em 2018, mas é necessário que isso tenha uma continuidade, para que haja uma facilitação. O empresário farroupilense, não é que ele não tem vontade de participar, ele não sabe como, ele acha que é muito complexo. Não é só o farroupilense, toda a nossa região do Brasil. A maior parte das empresas que participam de licitações são aquelas que participam de todas as licitações, porque já aprenderam o método. E é isso que a gente quer conseguir trazer cada vez mais também para o âmbito do nosso município para melhorar esse número. A gente não vai ser presunçoso e achar que vai chegar no momento que vai ser 50% de Farroupilha que vai estar ganhando as licitações. Isso não acontece mais, principalmente porque agora praticamente tudo é feito com pregão eletrônico. Então a concorrência não é só com a nossa região, é com o Brasil como um todo. Mas esse número precisa mudar. E para isso essas capacitações é o que a gente tem tentado buscar cada vez mais. A ideia aqui não é que a gente se estenda muito, tá? Então a gente vai manter essa parte sucinta. Presidente, se você puder acompanhar aqui também, para a gente poder dar uma continuidade nas ações que estão sendo feitas nesse momento. Só uma última coisa que eu deixei de colocar. Isso é de pregões eletrônicos e presenciais. É as modalidades mais comuns da prefeitura. Tá? O que mais acontece são os pregões presenciais e eletrônicos. Nesse Farroupilha tem um percentual um pouco maior. Mas isso aqui, no mínimo 25% deveria estar sendo vencido. Pelo menos. 1/4 dessas licitações em que é fácil participar. Deveria Farroupilha estar podendo vencer também. Aqui nós temos algumas das capacitações. Pode acompanhar também, presidente. Acho que a gente pode fazer isso juntos. Tá? A capacitação de micro e pequenas empresas que foi comentada tanto pelo Maurício quanto por mim em 2018. Esse foi um evento que eu pude participar junto com a Michele Semitz, do setor de licitações da prefeitura na época. Tá? Inclusive, ela tem mais uma capacitação que vai estar fazendo junto com a SIX daqui a alguns dias. Vale a pena os empresários poderem participar. E ela contou com 23 participantes, 23 pessoas e 19 empresas sendo representadas que foram capacitadas durante aquele período. 2 noites completas, 9 horas de treinamento para que eles pudessem trazer um pouco mais dessa participação dentro do município. Foi essa parceria que foi acontecer com a própria prefeitura. Só um pouquinho. Ainda nessa questão aqui, é algo que nós pretendemos atuar um pouco melhor, um pouco mais, desculpa, porque
tem uma nova lei de licitações que ela vai começar a entrar em vigor obrigatoriamente no próximo ano. E tem uma das coisas, um destes itens a nossa prefeitura já está utilizando. Pela lei anterior, quando a prefeitura necessita comprar alguma coisa de pequeno valor, o que ela faz? Ela vai em alguns lugares, ela faz um orçamento, normalmente 3, escolhe o menor e compra sem licitação. De algum tempo para cá, a nossa administração está usando o módulo de dispensa de pequeno valor eletrônico. Então, o que acontece? Aqueles itens que antes o nosso comércio, a nossa indústria podia vender, que eram de pequeno valor, agora não mais, porque é tudo por processo eletrônico. Então, as empresas, as lojas, elas têm que se atentar para isso e se preparar para esse fato, e dar uma olhada todos os dias o que o município está comprando de pequeno valor, porque senão aqueles índices que aparecem aí vão diminuir ainda mais. Então, a gente deixa de vender coisas porque a gente não está se interessando. Então, a gente vai tentar atuar aí, quem sabe, com as entidades de classe, para a gente conseguir fazer um movimento para incentivar mais o nosso comércio, a nossa indústria a participar desse tipo de licitação aí. Bom, aqui está atuando então no outro eixo nosso de atuação, que é a educação fiscal. Isso aqui foi uma atividade que a gente fez junto às indústrias, às escolas em 2019, onde a gente montou uma peça teatral e apresentou em algumas escolas para o ensino fundamental, justamente falando sobre a educação fiscal. Isso aqui é uma outra atividade que nós fizemos no ano passado, que cabe graças ao Sicredi, que foi que patrocinou. Então, a gente pegou uma ideia de Bento Gonçalves, que era de um gibi que fala sobre os impostos. Então, o Sicredi patrocinou essa atividade, nós imprimimos 3.500 exemplares e entregamos para a Secretaria de Educação, que utilizou esse material nas escolas do município. Então, também é uma atividade que nem o Maurício falou, a gente acredita que é pela educação que a gente vai conseguir melhorar a nossa cidadania. Essa parte, só colocando um adendo, ela é muito importante para o município, não só para o município, mas para todos os cidadãos, porque eu tenho certeza que todo mundo que está presente aqui só está ouvindo falar de licitações, recurso público, política, cidadania, durante a fase adulta. A gente não tem esse tipo de ensino durante o ensino fundamental, durante o ensino médio. A gente já começa a aprender quando a prática bate na bunda, quando a gente precisa saber daquilo, quando realmente vai adiante. Isso não pode acontecer. Por isso que esse tipo de atividade, fornecer gibis e outros tipos de materiais para educação fiscal para as nossas crianças, para a 6ª, 7ª, 8ª série, para que eles possam ter conhecimento desde cedo do que faz parte da educação fiscal, de onde é que está indo o dinheiro dos impostos deles. Bom, essa é uma outra atividade que a gente está fazendo junto com a UX, né? A gente está utilizando uma turma do curso de Direito e uma do curso de Administração. Qual é o objetivo disso aqui? Para a gente ver se consegue envolver mais pessoas na atividade de monitorar os recursos públicos e também desenvolver um pouco mais da cidadania e, com isso, auxiliando um pouco o nosso trabalho. Então, uma turma está fazendo o levantamento deste ano do que foi comprado nas dispensas de pequeno valor e a outra, ela levantando dados para checar se nós estamos repassando a parte para a saúde e educação que a legislação exige. Então, essa atividade ela até partiu dos próprios professores da UX, do núcleo aqui de Farroupilha, e a intenção é de que isso seja uma atividade permanente, que seja feita em todos os semestres, né? A gente vai, com isso, conseguir criar um banco de dados para o Observatório Social, porque hoje é muito complicado, e fica um recado para a administração atual, é muito complexo, muito complicado dentro do portal da transparência trazer informações que possam ser compiladas em forma de banco de dados.
Tá? Isso é muito difícil através do portal atual. Então, em parceria com a UX, nós estamos conseguindo montar esse banco de dados que vai ser alimentado gradativamente e que permitirá que a gente, em anos vindouros, consiga comparar o que tem acontecido na evolução de cada uma das gestões que tem entrado e saído do município de Farroupilha. Bom, aqui então tem, digamos assim, o nosso plano de atividades para esse ano de 2022, né? Então a gente vai praticamente continuar fazendo o que nós fizemos até agora, que é o monitoramento da aplicação dos recursos públicos, o monitoramento da transparência da administração pública. A gente também vai elaborar mais alguns projetos, pelo menos 1 ou 2, para a educação fiscal para o ano que vem. A gente vai manter, que nem eu falei, no segundo semestre também a parceria com a UX. E a gente também vai fazer alguma coisa para incentivar as micro e pequenas empresas a participar dos pregões eletrônicos. E também em busca de novos mantenedores. Tem mais 2 trabalhos que não estão aqui nos slides que o Observatório faz, né? Uma das atividades que nós temos, e também essa atividade não fomos nós que inventamos, a gente só está fazendo o que o Observatório Social do Brasil utiliza as ferramentas, que é o monitoramento do Legislativo, né? Porque a gente fala do Executivo, porque são eles que executam, são eles que gastam mais, até pela parte da execução, mas a gente esquece do Legislativo, né? E o Legislativo também ele é mantido por dinheiro público. Só que, eu não sei, eu acho que ninguém se preocupa em olhar e ver qual é o resultado dessa atividade, né? Então, o Observatório Social do Brasil desenvolveu esse trabalho, uma ferramenta, e a partir do ano passado a gente começou a monitorar o desempenho do Legislativo. É uma tarefa árdua porque a gente não consegue verificar tudo, mas então se escolheu a gente monitorar quais são as proposituras que eles estão fazendo. Na época a gente foi muito criticado porque alguns falavam de que com isso a gente ia incentivar de que começasse a se criar leis desnecessárias. Muito pelo contrário, a gente nunca falou isso e até a gente não quer que isso seja feito. Então, nós temos um banco de dados, onde nós temos lá, por vereador, o que ele apresentou em todo esse tempo de atividade. Os projetos de leis, os pedidos de informação, pedidos de providências, enfim. E a gente sempre divulga esse resultado nos nossos relatórios quadrimestrais, que nem o Maurício falou, vai ser na próxima quarta-feira, dia 18. Então, lá a gente vai mostrar o que cada vereador apresentou de projetos e como, né? Uma outra atividade também que nós estamos participando, que é uma atividade do Observatório Social do Brasil, quem está empenhado mais nisso é o Ney Ribas, que foi um dos presidentes do Observatório Social do Brasil, e é uma pessoa que é bastante ativa. O projeto se chama Força Tarefa 2021. Esse é um trabalho que ele foi todo ele organizado pelo Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e os grupos de controle dos Tribunais de Contas do Estado. Ele visa principalmente a gente trabalhar com a parte da transparência, porque se a gente for olhar, todos os municípios quase eles têm o seu portal da transparência, né? Mas o que esses auditores notaram que é o seguinte: muitas vezes os portais estão lá simplesmente para cumprir a lei. As informações estão aí. Só que para a gente encontrar essas informações, tem vezes que tem que contratar um detetive particular, porque a gente não consegue encontrar. Vai numa aba que manda para outra, que manda para o outro link, e a gente não consegue. E eu tenho quase que certeza que todo mundo aqui, que não está habituado, a não ser nós, sair daqui e tentar acessar o portal da transparência, o portal de Farroupilha, e tentar descobrir informações sobre uma obra, ele não vai conseguir, porque a coisa é muito enrolada. Então, a gente
Na primeira etapa, a gente checou a transparência ativa do município, que é o que ele tem que pôr lá por lei. A segunda etapa, a gente checou a transparência passiva, então a gente fez alguns questionamentos e a gente selecionou uma obra e uma dispensa pela Covid. A terceira etapa, a gente tentou levantar os dados e informações disso. Tem municípios que a gente chegou a gastar 3 horas para conseguir algumas informações sobre isso, de tão enrolado que é o sistema. Então, qual é o objetivo disso? É de que agora essas informações já foram repassadas aos municípios e a partir de agora vai ser criado grupos estaduais que a gente vai começar a checar se o que a gente pediu está sendo melhorado ou não. Nisso, por determinação desses órgãos de controle, então, o que é? Primeiro, nós, como sociedade, vamos sugerir as melhorias. Se as administrações fizerem as melhorias, então, tudo bem. Se elas não fizerem, a informação volta para os auditores e daí eles entram como auditores, né? Qual é o foco principal disso, de quando foi criado o projeto? É de que a gente comece a criar uma ideia de que as administrações públicas elas têm que começar a responder às questões dos cidadãos, que não haja necessidade de ter que chegar a um Tribunal de Contas, uma Controladoria Geral da União para pedir informação ou pedir alguma alteração. Então, essas são as atividades que a gente desenvolve e agora eu vou convidar o Maurício aqui. Bom, Maurício, para concluir. E eu não posso aqui deixar de fazer um agradecimento especial a todas essas empresas e algumas pessoas físicas que contribuem e pedem para não aparecer, que permitem que o nosso trabalho seja realizado. Porque apesar de nós termos um trabalho voluntário, apesar de todos nós aqui envolvidos não cobrarmos nada pelo que fizemos, nós temos uma estrutura, nós temos uma executiva que demanda um custo e que para esse trabalho se realizar é necessária a colaboração financeira de muitos colaboradores. E aqui eu quero fazer um agradecimento especial a cada um deles que permitem que esse trabalho seja de fato concretizado. Quero também, não podemos deixar, né, presidente, de agradecer a todos os voluntários que conosco trabalham, que nos auxiliam muitas vezes para dirimir uma dúvida técnica, que talvez não estejam lá presentes semanalmente ou no dia a dia do observatório, mas que muitas vezes nos auxiliam em questões fundamentais para a execução do nosso trabalho. E também eu acho que é importante nós fazermos um chamamento para que cada um de vocês aqui, que participa de alguma entidade, até do poder público, que disseminem a ideia do observatório. Convidem mais pessoas e indiquem mais pessoas para que possam se unir a nós nessa causa aí que é tão nobre. Uma causa que busca efetivamente não só trazer uma diminuição de recursos públicos ou uma maior transparência. Eu digo que o mais importante é a disseminação da chamada educação fiscal, para que nós possamos criar cidadãos cada vez melhores, para que nós possamos fazer com que o poder público que nos presta um serviço tenha cada vez mais eficiência com a nossa ajuda e que nós, como um todo, possamos crescer como sociedade. Então, acho que esse é um grande papel do observatório. Agora, para a execução disso, nós precisamos estar unidos. E é aquela frase, né, não sei se tem aí
a frase que eu acho que é muito importante, que indignar-se é importante. Nós não podemos nos conformar com as coisas com as quais nós não concordamos. Mas o mais importante é termos atitude. Não adianta nós reclamarmos nos grupos de WhatsApp, nas conversas de bar, nas jantas com os amigos, de que a situação não está boa. Nós precisamos efetivamente atuarmos, nós precisamos fazer alguma coisa e não ficar simplesmente nos indignando e reclamando. E aqui nós temos uma grande ferramenta através do Observatório Social para colocarmos isso em prática e fazermos com que cada um tenha uma efetiva atuação perante a sociedade. Então, fica aqui o nosso convite para que, dentro do possível, dentro das nossas limitações, né, tem alguns requisitos para participar, que, dentro do possível, as pessoas venham até nós e também se alinhem a nossa equipe aqui para que possamos aí contribuir com a nossa cidadania como um todo. Então, acho que era isso, presidente. Fazer mais alguma consideração? Então é isso. Muito obrigado aí, sinceramente, pela presença de todos vocês e estamos de portas abertas. Muito obrigado. Fica aberto, então, este momento para as pessoas poderem fazer questionamentos ou até mesmo alguma intervenção. Eu só quero me manifestar no seguinte sentido. Eu quero parabenizar a diretoria do Observatório Social, parabenizar a comunidade farroupilhense, parabenizar as pessoas que se dedicam de qualquer forma. Por que eu digo isso? Porque eu faço parte de um grupo que estamos trabalhando num projeto de lei, ver se a gente consegue com que o Observatório tenha uma receita própria. É um projeto de lei junto ao Estado. Estamos trabalhamos no ano passado, pretendemos concluir esse ano. Temos algo que nos impede, que é o ano eleitoral, mas não vamos desistir. Como eu participo deste grupo, o que eu vejo? Muitos observatórios sociais de outras cidades, e não de cidades muito pequenas, cidades grandes, estão morrendo. Estão morrendo por quê? Porque não tem voluntariado, gente. Então, eu já vejo assim que nós somos vitoriosos, por isso que eu não me canso de dizer que quem participa do observatório estão de parabéns e nós temos a obrigação de ajudar, porque é um trabalho voluntário. E esse trabalho voluntário, ele é um trabalho social para toda a comunidade. E, Maurício, enquanto vocês falavam, eu lembrei de um detalhe, que lembrei agora aqui no almoço. O Observatório Social é uma entidade isenta. Nós soubemos que existem entidades imunes que elas nascem pela própria Constituição Federal. Exemplo, o Sindicato dos Servidores, né? De servidores, de empregados, né? Eles são imunes pela própria Constituição Federal. Mas as entidades isentas, elas não têm a mesma imunidade. Então, por exemplo, todos os encargos sociais, a parte patronal, a cota patronal e os seus terceiros da folha da executiva, o observatório tem que pagar e ela custa muito caro. Então, Maurício, quem sabe, vamos lançar a primeira pedra, vamos tentar buscar uma imunidade para o Observatório Social. Eu sei que é um trabalho árduo, a gente já participou de outras entidades. Como ele é um trabalho em prol da comunidade, um trabalho pro-social, eu estou vendo com bons olhos. Eu acho que vai demorar, mas nós teríamos como chegar lá. Certo, pessoal? Muito obrigada. Estando fora do observatório, por motivos legais, pelo compliance, que talvez alguns vereadores não conheçam esse termo e não sabem o que aqui se refere. Parabéns pelo trabalho, pela continuidade que vocês estão dando. Talvez tenha que acrescentar nesse trabalho que vocês fizeram as ligações que o Observatório Social tem com o Tribunal de Contas da União e as ligações que o Observatório Social tem com o Tribunal de Contas do Estado. Destacar um pouco mais isso. Na nossa gestão, a gente trabalhou muito em função de buscar dados. Talvez tenha que se destacar alguma coisa se houve uma melhoria nesse fornecimento de dados e nesse relacionamento com quem está na gestão pública.
nós tivemos dificuldades. Até porque era inicial, as pessoas achavam que a gente estava querendo derrubar, que a gente estava querendo caçar bruxas, e não era isso. Parabéns pelo trabalho, espero que continue, e assim que puder a gente volta para trabalhar junto. Obrigado. Convido o vice-prefeito Jonas Tomazini para o uso da palavra. Boa tarde a todos, agora todos já almoçados. Quero, em nome do presidente da SICS, do Trujillo, em nome do presidente do Observatório, o Maganin, cumprimentar a todos que se fizeram presentes. Uma breve participação, na verdade é para fazer um convite, mas eu não tinha como deixar de fazer também um elogio e as nossas considerações positivas ao trabalho que o Observatório Social faz e fez desde a sua criação. Nós, na gestão pública, desde o ano de 2021, o prefeito Feltrin e eu, nós temos nos baseado sempre pelos aconselhamentos, pelos apontamentos, pelas considerações que o Observatório Social faz. Em muitos casos, até em processos licitatórios, a gente até consulta a visão do Observatório, até mesmo antes de lançar a licitação. A gente sabe que foi um período difícil, principalmente 2021, com relação à pandemia, a necessidade de fazer contratações, muitas licitações que deram desertas, inclusive, em função do momento econômico e que as empresas ficavam receosas de assumir determinados compromissos com relação aos preços e rapidamente ter uma subida do custo e não dar a conta de executar aquela obra, mas dentro do possível a gente tem se utilizado do Observatório Social sempre com uma maneira colaborativa, e assim nós vamos continuar e queremos deixar a nossa administração, presidente, à disposição, doutor Maurício, para que vocês possam estar sempre às ordens para que nós possamos conversar, para que nós possamos melhorar. A gente sabe que ninguém quer cometer nenhum equívoco, a gente tem passado por diversos filtros para tentar minimizar a chance de erro. O nosso jurídico também sempre é muito considerado, a gente trabalha com o procurador que é concursado do município, que já conhece a história de Farroupilha, não fazendo alguns movimentos que foi feito no passado recente, a gente sabe que foram decisivos, inclusive, para tomar atitudes equivocadas por parte da administração municipal. Então, estamos às ordens, vocês estão em casa. Claro que a gente tem algumas coisas, talvez, que nós poderíamos discutir juntos, presidente. Eu coloco essa questão, por exemplo, do número dos vereadores, é algo que o ponto de equilíbrio, quem sabe, deva ser discutido. Porque se nós pegarmos, por exemplo, só números e nós formos considerar pedidos de informação, a gente teve recentemente um pedido de informação sobre a taxa de natalidade dos patos aqui do Parque dos Pinheiros, né? Então, esse tipo de situação a gente tem que cuidar, porque se a gente motiva muito essa questão do número de pedidos de informações ou de requerimentos que faz o vereador, daqui a pouquinho a gente vai estar levando custo para a administração para uma resposta que talvez não fosse dessa forma que teria que ser dada, e vamos atacar, Bruno, a economicidade que você citou aqui antes. Então, a gente só talvez esse é o único ponto que eu conversaria e que talvez a gente possa juntos, nunca tirando a capacidade dos nossos vereadores de fazer a fiscalização, a capacidade do observatório de fazer um monitoramento, mas quem sabe a gente poder achar o ponto ideal para que não seja um custo a mais, que eu não tenha que tirar servidores que estão lá na ponta executando um serviço para melhorar a vida da população, para fazer algum tipo de resposta que seja talvez para atender um número de um determinado indicador. Então, só isso que a gente se coloca à disposição e, quem sabe, num próximo momento a gente possa conversar juntos para isso. Claro? Nesse com questão a isso, eu acho bastante importante a gente deixar claro, né? Que nem eu falei antes, quando a gente apresentou o projeto, nós dissemos que nós não tínhamos o menor interesse de aumentar o número das coisas. A gente está tentando ver se consegue encontrar uma maneira de avaliar, não só só quantitativamente, mas também qualitativamente. Por exemplo, os projetos de lei, nós avaliamos eles de forma qualitativa. A gente tem alguns critérios
baseados no tipo de impacto que tem na população e a quantidade de pessoas que são atingidas por aquela lei, e a gente classifica entre alto, médio, baixo e alto. Realmente, se qualquer um de nós parar para olhar a quantidade de pedidos de requerimentos, informação e coisa, a gente... Bom, o ano passado foram mais de 380 requerimentos, se eu não me engano, né? E quando como a gente faz o trabalho, a gente se obriga a ler tudo, né? E quando a gente vai ler o que muitas vezes é pedido, dá vontade de chorar. Só que é prerrogativa dos vereadores fazer isso, né? Então, a gente vai ver se consegue encontrar uma maneira de avaliar também qualitativamente, mas não é fácil. Só para não passar em branco. Obrigado. Obrigado, presidente. Eu só gostaria de colocar em números, basicamente de 2013 a 2020, a Câmara de Vereadores fez em 8 anos em torno de 80 pedidos de informações para o prefeito municipal. Então isso vai dar aí uma média de 10 pedidos por ano. Só em 2021 nós tivemos mais de 80 pedidos de informação, né? Então acho que esse é o ponto, e acho que essa forma de avaliar qualitativamente, ela é bem importante. O nosso receio apenas é que se nós fizermos um indicador apenas através do quantitativo, a gente incentive esse tipo de atitude que, de novo, o vereador vai continuar tendo toda a possibilidade, nós vamos fazer o nosso trabalho. Só que cada pedido, ele gera a parada de um serviço de um determinado ou de determinados servidores para efetuar a resposta. Se for proveitosa, se vai gerar economicidade e se vai gerar o bem-estar da população, nós entendemos que isso deva acontecer. Se não for, ou se for só para gerar um índice, aí é que eu acho que nós deveríamos, quem sabe, fazer essa discussão. Muito obrigado, presidente, mas eu vim aqui, na verdade, só para convidá-los para amanhã à noite, às 19 horas, nós vamos ter a cerimônia de abertura do Entrai, Encontro das Tradições Italianas. Nós estamos retomando os nossos eventos. O Entrai, ele é o primeiro desses grandes eventos desse ano, onde a gente vai ter também a FENACIV, que teve sempre uma participação muito importante do nosso setor privado, através da SICS, que por muitos anos também construiu de forma conjunta com o poder público. Mas falando do Entrai, vai ser realizado em maio, no mês que a gente comemora a imigração italiana, né, o berço da imigração italiana aqui no nosso município, em Nova Milano. Então, no local onde a gente teve isso, vai acontecer nos dias... então 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de maio. Então nós estamos aqui para convidá-los. Nós não queremos fazer o Entrai, nem a FENACIV e nenhuma outra festa da prefeitura. Nós queremos fazer o Entrai, a FENACIV da nossa comunidade. Por isso que a participação de vocês é fundamental e nós gostaríamos de contar com a presença de vocês amanhã, 19 horas em Nova Milano, na abertura do Entrai, e também nos outros dias em que a festa vai acontecer em Nova Milano. Muito obrigado a todos. A SICS agradece a disponibilidade, então, do Maurício, do Bruno, do seu José, por estar aqui conosco, almoçando com a SICS, compartilhando, esclarecendo, fomentando a importância desse trabalho voluntário de poder observar o nosso município. A todos os demais presentes, também agradecemos as suas presenças. Tenham todos uma boa tarde.